Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Esperança para o Amanhã. Eu sou o Alexandro e eu quero compartilhar com você nesse canal Esperança para o Amanhã, a esperança que Deus traz através da palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, a esperança para mim e para você para o amanhã. E sem delongas, eu peço para você se inscrever nesse canal, compartilhar, comente aqui o que você achou e compartilhe com as pessoas para que mais pessoas possam ser alcançadas para o reino de Deus. Sem demora, eu quero falar para você o tema de hoje, o conflito milenar, para que nós possamos entender o que significa o conflito milenar, que é de milênios. Precisamos entender um pouquinho no contexto atual, que o mundo está numa tensão muito grande e o conflito está em vários pontos do mundo. Exatamente. Hoje eu não vou falar dos conflitos ao redor aqui da América do Sul, ao redor do Brasil. Mas eu quero falar para vocês um pouquinho do conflito em outros lugares do mundo que, de uma forma ou de outra, afeta a humanidade, afeta a economia e também nos faz a ficar atentos com os acontecimentos, porque os acontecimentos mundiais, eles influenciam em nosso mundo e a economia. Nós vemos aqui que dia 24 de fevereiro de 2022, iniciou então quando as tropas russas invadiram Kiev, né? E o conflito já se estende por praticamente 3 anos, né? Uma tensão e muitas pessoas ali morreram nesse conflito. Também outro conflito que eu quero compartilhar aqui com vocês é o de Hamas, lá com Israel, que começou ali naquela faixa de Gaza em 2023, no dia 7 de outubro, que continua até os dias de hoje. O exército israelense tem esticado seus recursos com novos conflitos na região. Ainda continuam novos conflitos. O mundo está em uma tensão muito grande, né? O mundo está com conflitos, com guerras, rumores de guerra, mas como tudo isso surgiu biblicamente? Eu quero, biblicamente falando, como surgiu todos os conflitos? Nós vemos esses conflitos no mundo, ao redor do mundo, pessoas perdendo a vida, mas como que surgiu? Os primeiros conflitos, onde foram? É por isso que eu quero falar um pouquinho com você do conflito milenar. Vamos à palavra de Deus que se encontra em Apocalipse, capítulo 12, no versículo 7. Apocalipse, capítulo 12 e no versículo 7. Mas antes de lermos lá o Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, o Senhor Jesus falou algo muito interessante e relevante para que nós possamos refletir um pouco. Lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, no verso 18, que diz assim: Ao que Jesus lhes revelou, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Jesus falou para os seus discípulos, chamou a atenção deles, que viu Satanás caindo do céu como um relâmpago. Satanás caiu do céu, ou seja, houve uma queda, né? Houve uma queda de quem? De Satanás, o diabo. Ele caiu do céu. Ele é a estrela caída lá do Apocalipse. Satanás caiu como um relâmpago. Mas por que Satanás caiu do céu? Vamos agora no livro de Apocalipse, capítulo 12, a partir do verso 7, que diz: Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão.
também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Verso 9. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra com ele e os seus anjos. Vamos fazer uma oração? Curva nossa fronte. Ore comigo. Querido Deus e Pai, estamos com a Tua palavra aberta. Pedimos a compreensão do Teu Santo Espírito, aqueles que me assistem, aqueles que me veem, aqueles que me ouvem, onde quer que essa mensagem chegue, que possa alcançar cada coração. Dá a compreensão no poder do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Feito a oração, vamos aqui à palavra de Deus. No verso 7 do Apocalipse 12, diz assim: João escreve, houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Houve uma guerra no céu. Houve um conflito. Houve uma luta, uma peleja no céu. Aqui não foi uma guerra de ideologia ou de pensamento, mas aqui foi muito mais do que nós podemos imaginar. Aqui foi um conflito, uma tensão que chegou em um ponto em que não mais podia ser suportado pelo céu. Então, Miguel, na pessoa de Jesus, aqui Miguel é o nome no qual Jesus adota para os momentos especiais de conflito. Vocês já leram lá em Daniel? Né? Vocês leram ali em Judas? Então, quando houve essa peleja, já havia se esgotado a paciência de Deus. Ali foi o limite. Né? Satanás teve que ser expulso do céu. E ele foi expulso à força. Houve uma guerra no céu. Não foi algo de faz de conta. Foi algo real. Né? Jesus, na sua infinita misericórdia, não usou seu poder. Mas aqui diz que a peleja foi Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. E o dragão pelejou contra os seus anjos. Juntamente o dragão com os anjos, Satanás, ele pelejou e resistiu para não sair do céu. E Jesus tirou-os à força, juntamente com o exército de anjos. Deus é poderoso demais. Somente com o sopro da boca, ele aniquilaria o inimigo, Satanás e os seus anjos. Mas até no entanto, se essa guerra fosse utilizado o poder real do Deus o Criador, Satanás teria sido aniquilado. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, né, usou da companhia dos seus santos anjos, e Jesus não usou todo o seu poder, e ele ali expulsa Satanás. Satanás não saiu dali por vontade própria. Não foi algo de ideologia, somente uma tensão. Ali já estava no limite. Deus já tinha dado todas as oportunidades para Lúcifer. Mas ele não voltou-se a Deus. Né? E aí então Deus expulsa Satanás. Ele expulsa Satanás do céu. Ele expulsa os seus anjos. E aí nós vemos o que falou aqui em Lucas, capítulo 10, no versículo 18, quando Jesus disse que eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Satanás cai do céu como um relâmpago e não encontrou-se mais lugar para eles. Satanás, ele reivindica, né, posição. Ele está num conflito muito grande hoje aqui na Terra com a humanidade.
ele enganou a Eva. A Eva comeu do fruto, entrou a morte. Lá no livro de Jó, no capítulo 1, nós vemos Satanás rodeando a terra, né? Satanás rodeou a terra. Ele se achava por direito que a terra era dele, mas ele tomou por usurpação do homem, enganando, e ali Eva come do fruto, o pecado entra, e entra a morte, entra a morte, a desgraça, as pessoas morrem, nós morremos, e aí então nós vemos guerras, conflito, como eu falei no início, né? Lá, o conflito da Ucrânia com a invasão russa, né? Coreia do Norte, Coreia do Sul, nós vemos esses conflitos, as tensões, né? Em vários países do mundo, pessoas morrendo, e aí nós vemos aqui que Satanás, ele luta e ele quer de qualquer maneira se achar o dono da bola. Olha só, em Jó capítulo 1, verso 6 diz assim: certo dia os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Yahvé, o Senhor, e Satanás, o acusador, aproximou-se dele junto com eles. Então Yahvé questionou a Satanás: de onde vem Satanás? Deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra, e ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou então Yahvé: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro, justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Diante dessas palavras, Satanás contestou a Deus, o Senhor: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo que ele possui? Tu pessoalmente o tens abençoado, as obras das mãos desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará da tua face. Então Deus declarou ao acusador: concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui, apenas não estenda a sua mão contra ele. E Satanás saiu da presença de Deus. Satanás, ele participou do concílio lá no céu, como representante da terra. Satanás é o grande opositor. Ele questionou a fé de Jó, que seria porque Deus o havia abençoado. Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó. Jó volta novamente aos céus. Ah, mas o que o homem tem, ele dá, né? Deus permite que que Satanás toca em tudo de Jó, na carne dele. Mas a vida era para preservar. Jó se manteve fiel. Jó questionou o dia do seu nascimento. Jó ficou todo cheio de lepra, perdeu seus filhos, perdeu os bens, perdeu animais, mas ele se manteve fiel. Há um conflito de dois senhores. Há uma guerra muito grande. Um do mal querendo destruir a minha você, a minha fidelidade a ele e a minha infidelidade a Deus. E há um Deus, um outro Senhor, que chama e que me ama e ama você. E está te chamando. Vem, meu filho, vem. Eu quero salvar você. Eu quero te libertar. Eu quero te curar. Eu quero transformar a sua vida. Eu quero salvar você. Lá em Salmos 24 diz que a terra é de Deus e tudo que nela há. Você e eu somos criação de Deus e tudo que contém. Deus está com os braços abertos chamando a mim e a você. Olha só aqui no verso 8. Todavia não prevaleceram nem mais o seu lugar
achou no céu e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, com ele e os seus anjos. As guerras, os rumores, os conflitos, vemos esse mundo em decadência moral. Tudo isso é induzido, seduzido e incitado por Satanás, o opositor que se levantou contra Deus, mas ele levantou e ele é derrotado em nome de Jesus. Amém? Você quer a vitória? Você quer a paz nesse grande conflito? Você quer a vitória? Olha só no verso 10. Eu ouvi grande voz do céu proclamando: agora vê a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, mesmo em fase de morte, não amaram a própria vida. Eles não amaram a própria vida, mas eles se colocaram ao lado de Jesus, ao lado vitorioso, porque Jesus é vitorioso. Se ele quisesse, com um sopro de sua boca, tinha destruído Satanás e seus anjos. Mas Deus, mas Jesus, o Espírito Santo, não destruíram Satanás e os seus anjos. Sabe por quê? Para mostrar para os céus que há um Deus poderoso, que há um Deus de amor, que há um Deus que respeita a minha e a sua escolha. Deus respeita a minha e a sua escolha. Você quer aceitar hoje Jesus como seu Salvador? Você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Se você quer aceitar Jesus como seu Salvador, a sua vida nesse conflito, que nós vemos que é um conflito antes da fundação do mundo, que começou lá nos céus, ele é milenar, mas um dia irá se acabar. Vai acabar do lado vitorioso, porque Jesus venceu por mim e por você. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus, meu querido e minha querida. Glória a Deus por isso. Jesus venceu o conflito lá na cruz do Calvário por mim e por você. João ficou triste quando o anjo, diante de Deus, preocupado quem iria abrir os selos do livro. Mas o Cordeiro que foi morto e reviveu, ele é digno e ele abriu os selos. Ele derramou seu sangue por mim e por você. Ele deu a vida na cruz por mim e por você, e ele ressuscitou. Esse conflito será encerrado um dia. Eu e você vamos morar com Deus para a eternidade. Esse é o seu desejo? Essa é a sua escolha? Essa é a minha. E é a sua também? Eu acredito que sim. Que Deus abençoe, né? Se inscrevam nesse canal Esperança para o Amanhã. Escreva. Temos mais mensagens poderosas. Eu quero compartilhar com você. Compartilhe com outras pessoas. Entregue a sua vida hoje a Jesus. Confia nele e o mais ele fará. Para mim e para você. Eu me despeço de você agora. Até o próximo vídeo, com a graça do nosso Senhor Jesus, que a paz do nosso Rei e Consolador Jesus esteja com você e com a sua família. Esses são os meus sinceros votos. Amém?